Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, né, na medida do possível. Muito bom estar com vocês aqui mais uma manhã, né, para a gente poder estar junto aqui, reunido nessa manhã. Espero que Deus possa falar com você, possa ter falado já através das canções, dos louvores no começo aqui, que Deus possa continuar tocando a sua vida nessa live, nessa mensagem aqui. Bom, hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, o seu smartphone, não sei, você abrisse aí em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Semana passada nós falamos sobre esperança. Eu quero continuar falando sobre isso ainda. Você vai abrir aí o livro de Lamentações 3 e o versículo 20, a gente vai ler aqui. Vamos lá. Lamentações. Na verdade, a gente vai ler o versículo 21, mais fácil. Depois a gente vai dar uma discorrida nos anteriores aqui, mas o versículo 21, tá? Então, Lamentações, Jeremias 3, 21 diz assim, ó. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Versículo 24, mais para frente, ele começa a falar, né? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Versículo 25, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Versículo 26, bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Versículo 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E ele continua dizendo algumas coisas aqui nos versículos para frente, mas eu queria que a gente focasse principalmente nesses versículos do começo aqui. Queria orar com você nessa manhã, aí você que puder orar, você que está na sua casa aí, ora e abençoa a minha vida, aí para que eu possa compartilhar com você nessa manhã aqui aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Vamos lá, Pai. Nós agradecemos o Senhor por essa manhã, agradecemos por nós estarmos aqui. Grande é a tua fidelidade, Deus. Grande é a tua fidelidade, grande é o teu amor, grande é a tua bondade. Nós queremos depositar toda a nossa confiança, esperança, bondade, o direcionamento do nosso coração, Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas e por tamanha fidelidade, Pai. Obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado por essa manhã tão preciosa aqui com os nossos irmãos. Mesmo que seja dessa forma, online, mas nós agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, pela tua atenção e pelo cuidado do Senhor com todos nesse tempo tão difícil que temos enfrentado. Obrigado, nós. Que essa palavra possa falar ao coração dos nossos irmãos em casa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Bom, nós estávamos falando semana passada sobre esperança, né? Uma das coisas que é interessante nós entendermos bastante do que nós falamos semana passada é sobre aonde está o direcionamento da nossa esperança, aonde nós estamos posicionando a nossa esperança, né? Talvez depois da mensagem que eu compartilhei na semana passada, talvez você saiu com mais esperança depois de ouvir essa mensagem. Poxa, que legal, que bacana. Mas ainda eu pergunto para você uma coisa muito importante: aonde está a sua esperança? Por que eu falo isso? Porque a gente pode sair de uma ministração completamente cheio de esperança, só que convicto de que a nossa maior esperança, a nossa maior confiança, ela está diretamente no Senhor e não nas coisas desse mundo. E isso é interessante da gente entender, porque as nossas afirmações, os nossos anseios, os nossos medos, talvez vai revelar onde está posicionada a nossa esperança. Isso é interessante. É importante a gente avaliar, a gente consegue avaliar profundamente aonde está o nosso coração, aonde o nosso coração está direcionando toda a sua atenção, todos os seus medos, os seus anseios. E é importante a gente avaliar tudo isso, porque toda vez que nós olhamos para um texto de esperança, a gente precisa se atentar aonde está focada a nossa esperança. Semana passada eu falei que, na verdade, não é que nós não podemos ter esperanças nessa vida, né? Todos nós temos esperanças de um dia, talvez, nós melhorarmos financeiramente, a conquista de alguma coisa, mas na nossa suprema esperança,
e aquilo que é maior do que todas as outras, é que nós esperamos no Senhor, esperamos pela pátria celestial, né? Igual o apóstolo Paulo dizia. E é interessante nós falarmos isso, porque cada vez mais que a nossa esperança está direcionada no Senhor, cada vez mais que ela vai estar completamente focada nele, nós não tememos as coisas que podem acontecer com a nossa vida aqui. Porque nós sabemos que por mais que as coisas tão terríveis possam acontecer com a nossa vida aqui, nessa era presente, nós sabemos que nós temos uma pátria, nós sabemos que nós temos, Jesus diz, né, em João 14, eu vou para o Pai preparar morada para vocês. Então, talvez os nossos medos, eles revelam os nossos anseios, ou aquilo que o nosso coração, aonde está direcionada a nossa esperança. E é interessante isso, né? Porque, por mais que seja tão claro nesse tempo o medo que todos nós temos da morte e de outras coisas e tantas coisas, nós precisamos ter a convicção no nosso coração de que a pátria celestial, de que aquilo que nós temos no céu, de que aquilo que o Senhor tem reservado para nós é muito maior. Talvez chegar a um nível de compreensão como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegou a dar algumas declarações dizendo, meu anseio, meu desejo é partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Olha o que ele está dizendo. É infinitamente melhor. Esse é o anseio, estar com Cristo, estar com o Senhor, né? Paulo anseiava por estar com o Senhor, né? Nós não devemos temer o dia da nossa morte, porque o dia da nossa morte nos leva até o Senhor, literalmente. Só que Paulo dizia, o meu desejo é partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas por causa de vocês, por o amor que eu tenho por vocês, ele está falando aos irmãos, é que eu estou aqui, é que eu sirvo a igreja. Então Paulo estava num equilíbrio de amor ali, entre aquilo que ele sentia pelo Senhor, de estar com o Senhor, né? E ele sabia que esse partir e estar com Cristo poderia acontecer de diversas formas, principalmente pelas perseguições que eles enfrentavam naquele tempo, as lutas que eles enfrentavam, coisas terríveis que eles estavam enfrentando naqueles dias. Paulo sabia disso, mas ele dizia, o meu desejo é estar com Cristo, que é infinitamente maior, que é infinitamente melhor, isso eu quero estar com Cristo. Só que Paulo também, no seu equilíbrio, ele dizia, mas eu quero servir a igreja, eu tenho um amor profundo por estar aqui também, servindo vocês. Então, nós percebemos no apóstolo Paulo um anseio profundo de estar com o Senhor, e eu não sei se você sabe, mas eu tenho certeza que sabe, que a única forma de nós estarmos literalmente com Cristo é através do dia do Senhor, ou através da nossa morte. Esse dia, ele nos leva literalmente a estar com o Senhor, a abrir os nossos olhos, né, e estar com o Senhor Jesus. Então Paulo, ele mostrava isso. Talvez você presta atenção, talvez, nessa esperança de Paulo, que está completamente no Senhor. O meu desejo, lembra que nós falamos de esperança? É o desejo, é o que você espera. Paulo está dizendo, o meu desejo é estar com Cristo. Isso era supremo para Paulo. Só que Paulo também tinha esperança no crescimento dos irmãos, tinha esperança na propagação do Evangelho, tinha esperança na transformação daquelas pessoas. Você lembra que eu acabei de falar agora na mensagem? Não é errado nós termos esperança nesta vida. Nós temos esperança em algumas coisas dessa vida. Só que o nosso maior anseio, a nossa maior esperança está em Cristo. Por isso que Paulo diz, né? Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Por quê? Porque os nossos medos, eles revelam exatamente aonde está fixada a nossa esperança. Talvez falar isso da boca para fora, ou nós compartilharmos isso, você pode dizer assim, mas é muito fácil dizer isso, né? É muito fácil dizer que a nossa esperança está em Cristo. Mas, obviamente, para nós estarmos com Cristo, nos levaria a um ponto que todos nós tememos, que é a morte, né? A morte nos leva exatamente a esse ponto onde nós vamos estar literalmente, como foi dito aqui uns tempos atrás, né? Uns para o grande dia, para o maravilhoso dia, para o precioso dia do Senhor, e muitos para o dia do juízo. Estar com Cristo é infinitamente melhor do que tudo que essa vida nos apresente. Todas as coisas que a vida nos apresente, todas as situações que a vida nos apresente, qualquer circunstância, qualquer bem material, qualquer coisa que essa vida nos leve. Nós vemos a situação de Lázaro nas Escrituras, ele morrendo de uma forma e tendo que ressuscitar.
mais tarde ele teria que morrer novamente também, como todos nós. Então, independente de como será a morte dos santos, independente de como será a nossa morte, o dia da nossa partida, esse não é o ponto crucial, talvez, do Evangelho, não é o ponto. O ponto profundo é o entendimento de que a nossa esperança está no Senhor. E estar no Senhor é entender de que a morte, ela nos leva literalmente para estar com o Senhor Jesus, de uma vez. E isso é importante da gente entender, porque nesse tempo tão difícil que a gente enfrenta, uma das coisas que nós mais tememos é a morte. Uma das coisas que nós mais temos temido esses dias é a morte. E é isso que eu queria falar um pouquinho sobre vocês, sobre as motivações do nosso coração e sobre o que está governando a nossa vida nesse tempo. Nós olhamos para Jeremias e é interessante nós analisarmos algumas coisas muito interessantes. Quando você olha para Jeremias, eu quero trazer à minha mente aquilo que me traz esperança. Qual contexto Jeremias estava incluído? Olhar para nós e falar esse mesmo texto de Jeremias não estava diante de uma pandemia mundial, né? Talvez você que pense. As situações que Jeremias estava enfrentando, a situação que ele estava enfrentando era muito complexa, era difícil demais, para ele chegar a essa conclusão. E se você for prestar atenção, o livro de Lamentações, né, ele contém 5 lamentos de Jeremias, é praticamente dividido assim, né, em 5 lamentos, depois que os babilônios, né, destruíram a cidade santa. É importante você entender isso. E quando a gente vai entendendo o contexto, até coloquei algumas coisas que é importante a gente poder entender, para talvez entender o porquê Jeremias está escrevendo isso. O tema fundamental desses 5 lamentos é a tragédia da destruição de Jerusalém. Um juiz enviado por Deus, pois o seu povo havia se rebelado contra ele e rejeitado as suas advertências. Se você está acompanhando com a gente nesse tempo, né, a saída do povo do Egito, né, para a terra de Canaã, você vai prestar atenção exatamente as rebeliões que o povo cometia. O povo é tirado do Egito, de uma terra de escravidão, onde eles estavam completamente escravos, e é levado por uma terra de liberdade, onde eles iam viver coisas preciosas, onde a nação de Israel seria referência para todas as nações. Seria um povo referência, um povo modelo para todas as nações. Só que eles saem daquela terra e logo em sair dali, eles já começam a murmurar, porque na terra do Egito eles não sofriam isso, eles não sofriam aquilo, porque eles tinham aquilo para comer, eles não passavam necessidade de água e milhares de coisas. Cara, toda vez que eu leio, sinceramente me revolto. Eu me revolto com a ingratidão daquelas pessoas. Só que ao mesmo tempo sou colocado contra a parede, porque demonstra que eu sou da mesma forma, eu ajo do mesmo jeito. Quando nós lemos lá, nós vemos o tempo todo o povo se rebelando, o povo indo contra Deus, o povo indo contra Moisés, e milhares de coisas acontecendo, só que nós somos assim, nós somos desse jeito, nós agimos da mesma forma, nós somos rebeldes, nós somos maldizentes, nós somos murmuradores, nós murmuramos o tempo todo, nada para a gente é bom, nada para nós está legal o suficiente, e acredito que muitas pessoas, nesse momento que nós estamos enfrentando, o que mais sai das suas bocas nesse tempo é murmuração. Como eu queria estar fazendo isso agora, como eu queria estar no shopping agora, por que eu não posso estar na minha casa, por que eu tenho que ficar trancado na minha casa, por que tem que acontecer isso, o que mais está acontecendo? Deus, na onde você está, na onde o Senhor está, o Senhor não disse que a gente ia viver coisas grandiosas aqui nessa terra. Uma das coisas que mais sai é murmurações dos nossos lábios, uma das coisas que mais sai dos nossos lábios é a murmuração, a gente reclama, a gente murmura, e quando nós olhamos para o povo lá, nós vemos a mesma coisa. E é interessante que se você for analisar, nós estamos no livro de Números, né? Por mais que ele seja um livro complexo, talvez, às vezes exaustivo de poder ler, você vai prestar atenção, principalmente em algumas partes chaves, quanto o povo se rebelava, o quanto o povo fazia coisas que eram completamente, você falava, cara, como pode? Como eles podem agir dessa forma? Como eles podem fazer isso? Por que eles estão fazendo desse jeito? E é interessante que todas essas advertências, infelizmente, eles não obedeceram. E o juízo de Deus para eles é entregá-los nas mãos dos babilônios. Um povo terrível que existia naquele tempo. Um povo que saiu da escravidão, que ia viver um momento de liberdade nas suas vidas, por não obedecer a Deus, por não ouvir a voz do Senhor, por se rebelar, por reclamar, por murmurar, acaba entregue nas mãos dos babilônios. É isso que está acontecendo aqui nesse contexto.
Quando nós vamos prestar atenção, ao escrever, na verdade, esse livro, Jeremias está expressando a sua tristeza de toda a situação, da destruição da cidade, a destruição do templo, né? O que estava acontecendo naquela circunstância. Porque os babilônios acabaram com tudo que era para ser. O povo que era para viver, ser uma referência, agora é oprimido pelos babilônios. Um povo que era para ser referência mundial, na verdade, agora é oprimido pelos babilônios agora. E, cara, aonde está o povo? Aonde está a glória daquele povo? Aonde está, né, a majestade? Onde estão os reis? O povo tudo entregue às mãos dos babilônios. Templo destruído, a cidade destruída. Olha que coisa interessante que nós temos diante desse contexto. E Jeremias está fazendo lamentos diante dessa circunstância. Então, nós vemos Jeremias escrevendo aqui diante de uma catástrofe tão terrível, tão severa, que estava acontecendo naquele tempo. Não vou dizer que os cenários são parecidos, não sou louco de dizer algo dessa forma, porque cada um tem suas peculiaridades. Eu acredito até que aquele lá foi muito pior. Só que estava diante de um cenário tão terrível, e ele começa a fazer lamentos. Jeremias estava fazendo questionamentos a Deus, questionamentos, você vai prestar atenção, ele fazendo questionamentos pela destruição da cidade, né, pelos judeus exilados, foram levados para a Babilônia. Além da cidade ser destruída, além do templo ser destruído, os judeus, o povo de Deus, foi levado como escravo, foi levado exilado para a terra da Babilônia. Cara, olha que coisa. O povo que era para ser modelo, o povo que tinha a nuvem os guiando, o povo que tinha o tabernáculo, né, Deus habitando no meio deles, Deus, né, ali habitando no meio daquele povo, agora entregue nas mãos dos babilônios. O cenário que Jeremias está escrevendo é um cenário caótico, um cenário terrível que ele está escrevendo isso aqui. É interessante da gente entender que os judeus, né, ele começa a expressar os sentimentos do que está acontecendo. E não só ele, mas também com certeza os judeus estavam fazendo as mesmas coisas, expressando questionamentos a Deus. E é interessante, né? A gente somos muito parecidos demais. Porque a gente murmura, a gente reclama, e quando vem uma consequência das nossas reclamações, quando vem uma consequência da nossa ingratidão, nós questionamos a Deus. O porquê que isso está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo? O porquê isso está acontecendo? A desobediência do povo levou eles à destruição da cidade, levou à destruição do templo. Esse cenário aqui que o povo está vivendo nesse momento aqui, foi consequência da sua rebelião, da sua rebeldia, da falta de obediência, de não obedecer a Deus. Então, Jeremias está escrevendo isso num contexto muito interessante. No capítulo 3, nesse capítulo que nós estamos lendo, nós vamos ver, depois dele descrever os dois primeiros lamentos, a situação da cidade, né, que é talvez o que ele mais citando ali nos capítulos, né, os dois primeiros capítulos. Nesse capítulo central, o profeta ele começa a expressar a sua dor e a sua aflição. Por isso que você vai ver, se você olhar aí na sua Bíblia, lá no comecinho, Lamentações, né, de Jeremias 3, ele fala assim, ó: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele vai continuar dizendo: ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar todo dia. Então, depois dos dois primeiros lamentos, 1 e 2, né, de Lamentações, ele fala sobre o povo, sobre agora ele começa a falar sobre ele. Ele começa a falar: eu sou o homem que eu vi a vara, eu sou o homem que vi a aflição causada pela vara, pelo furor do Senhor. Aí ele vai dizer no versículo 3: certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todos os dias, fez envelhecer minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos, construiu rampas de ataque contra mim e me cercou. Ele começa a fazer questionamentos a Deus, falando: olha a minha aflição, olha o que eu tenho enfrentado. Então a gente começa a entender que ele começa a fazer questionamentos profundos ali diante dessa situação. Ele vai dizendo, ó: ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me um muro e já não posso sair, prendeu-me com pesadas correntes. Ele começa a fazer lamentações agora voltadas para ele mesmo.
O versículo 1, que é o que a gente leu, sobre, né, a aflição, sobre a vara do juízo de Deus, que ele vai falando, talvez seja o versículo central, né, o versículo central que ele começa a se falar sobre ele. E o versículo 21 a 39, do 21 ao 39, representa, na verdade, um cerne, talvez, teológico do capítulo, do livro, praticamente, né, vai expressar, né, tudo isso. Se você for olhar do versículo 1 ao do versículo 1, na verdade, ao capítulo 3, do versículo 18, Jeremias descreveu a desesperança que ele estava. Olha que interessante. Antes, no capítulo 3, do versículo 20, ele fala sobre esperança. Para trás, ele estava falando sobre desesperança. Estava aflito. Ele estava aflito, ele começa a falar nos versículos, né? Concentra-se em falar da esperança que temos em Deus, do versículo 20 para frente. Só que para trás ele estava falando sobre desesperança. Se você for ler aí, for prestando atenção, ele está falando, ó, ele fechou-me, no versículo 9, fechou-me os meus caminhos com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto a atacar. Ele está falando assim, ó, se você for prestar atenção literalmente, para você talvez entender um pouquinho mais, ele começa a trazer as aflições sobre ele, começa a falar que agora não só as consequências que eles tiveram, foi só do povo, da destruição, da cidade e etc., dos povos exilados, judeus e etc., mas ele está falando agora, é como se ele orasse, é como se ele falasse e Deus não o ouvisse. Tanto que você vai ver, né, ó, no versículo aqui para trás, aqui, ó, versículo 9, fechou os meus caminhos com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto a atacar. Desviou os meus caminhos e fez em pedaços, depois me abandonou. Está vendo? Ele está fazendo questionamentos. Antes de falar sobre esperança, ele está colocando as suas desesperanças, questionando a Deus. Se você for prestar atenção, depois me abandonou. Ele vai dizer, entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. Olha, as flechas da sua aljava atingiram meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo e a sua canção de deboche o dia inteiro. Ele está expressando também, por quê? Porque Jeremias foi alguém que pregou e o povo não ouvia. Ele falou, não, fui feito de deboche. Ele está expressando, ele está colocando seus questionamentos, as suas desesperanças diante de Deus, falando, ó, fartou-me em amargura, versículo 15, e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinzas. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Olha que coisa intrigante, né? Ele está expressando as suas desesperanças, a sua falta, talvez, de perspectiva diante do Senhor. Está expressando a rebeldia, na verdade, que eles tiveram contra Deus, o povo teve contra Deus, na verdade, né? Que a gente tem vários profetas falando, advertindo o povo, e o povo não ouvindo. Aquilo leva eles à escravidão, a ser exilado, a ter a cidade destruída. Muitas pessoas morrendo. E a Babilônia, eu até vi uma coisa que achei bem interessante, a Babilônia foi a vara da ira de Deus sobre a nação de Judá, mas a destruição do povo e a destruição da cidade e do templo foi o que mais trouxe dor à vida de Jeremias. E aí, Jeremias, ele orava e ele sentia que Deus não ouvia as suas súplicas mais. Estava orando, estava colocando diante de Deus, é como se Deus não ouvisse mais ele. Só que no versículo 20, ele faz algo bem interessante. Em determinado momento, Jeremias ele começa a voltar o seu foco e suas súplicas para o Senhor, e não para si mesmo. Quando ele olhava para a cidade destruída, quando ele olhava para o templo destruído, quando ele olhava para ele não via esperança alguma. Quando ele olhava para todas essas circunstâncias, ele não via esperança, ele não via nada. Só que ele começa a voltar agora os seus olhos, a sua atenção para o Senhor. E é importante porque ele vê que agora no Senhor ele pode ter esperança. Que por mais que a cidade está destruída, o templo está destruído, as pessoas não ouviram, olhava para mim, me sentindo a pior das pessoas. Olha que coisa interessante. Ele se sentindo a pior das pessoas, que Deus não o ouvia. Ele olhava para a cidade destruída, o povo exilado. Falava, cara, mas não, ele
volta a sua atenção para o Senhor. Ele começa a olhar para a beleza do Senhor, de quem é o Senhor. E é interessante que Jeremias deixou de olhar para a sua própria miséria, ele deixou de olhar para seus próprios defeitos, seus problemas, suas angústias, e ele começa a olhar para a beleza do Senhor. Ele começa a olhar para a bondade do Senhor, para quem é o Senhor, a sua misericórdia. Ele começa a prestar atenção, e você vai prestar atenção que quando ele vai no versículo 20, ele fala: a minha alma continuamente se lembra disso, e se abate dentro de mim. Aí ele fala no versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Cara, é precioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aí ele vai dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E ele vai continuar falando nos versículos para frente, mas olha que interessante. Jeremias, ele começa a olhar para a beleza de quem Deus é. E é esse o ponto, talvez, que eu quero conversar aqui, e praticamente já quase para um desfecho do que nós estamos conversando aqui. Eu quero saber, eu quero perguntar para você na sua casa, o que tem governado a sua vida nesse tempo. O que governa a sua vida, sabe? Se você, eu tenho acontecido isso comigo às vezes, quando eu estou em casa, e eu começo a ligar a televisão, e eu começo, esses dias eu falei até para a Ingrid, foi para a Ingrid, para a Lei, falei, a minha vontade é de excluir as minhas redes sociais, porque se eu me alimento das redes sociais, daquilo que as pessoas têm postado nesse tempo, se eu me alimento daquilo que eu vejo na televisão, o medo governa a minha vida. Se eu olhar para tudo isso que tem falado, não estou dizendo de não me importar, presta atenção e foca bem nisso. Não estou dizendo de não me importar. Mas se eu deixar que tudo isso governe, se eu deixar que tudo isso tome conta, se eu deixar que tudo isso me alimente, a única coisa que vai existir dentro de mim é medo, é desesperança, é falta de perspectiva. Nesses dias tão terríveis que nós temos enfrentado em nossa nação, talvez olhar para a televisão ou para as redes sociais e para um monte de pessoas que talvez sem esperança têm postado nesse tempo, tantas situações difíceis. Eu vi coisas terríveis acontecendo na internet, pessoas postando na internet, tanto de trabalhadores que estão sofrendo naquele tempo, de pessoas que têm sofrido, mortes que têm acontecido nesse tempo, tantas coisas terríveis que têm acontecido nesses dias, tantas coisas, que eu comecei a ser tomado pelo medo, eu falei, e pela revolta, não só medo, revolta, injustiça. Se você olha na televisão, se você olha o tempo todo, é injustiça, é dor, é luto. Quando você olha na televisão o tempo todo, você começa a se revoltar com tantas coisas, você começa a dizer, nossa, o que está acontecendo? Você começa a olhar na televisão, você começa a olhar a forma, as perspectivas das pessoas. Olha, do jeito que estão as coisas, todo mundo vai acontecer isso. Do jeito que estão as coisas, vai acontecer aquilo. Do jeito que estão as coisas, nós perdemos completamente a nossa esperança. Aquilo que você tem assistido, aquilo que você tem visto no seu Facebook, no seu Instagram, aquilo que você tem visto no YouTube, aquilo que você tem visto nas mensagens que chegam para você de WhatsApp, que tem feito você se encher de ira, de raiva, de medo, de ansiedade, todas essas coisas estão governando a sua vida. O meu conselho para você nessa manhã é que você tire os seus olhos dessas coisas e volte os seus olhos para o Senhor, para a beleza de quem Ele é. Quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor para a sua vida?
Se nós olharmos o tempo todo para as mensagens que chegam, é o tempo todo chegando mensagens, olha, porque agora vai acontecer isso. Cada um tem uma perspectiva sobre isso. Uma das coisas que a rede social mais fez agora é dar uma visão para cada um sobre essa situação que nós estamos enfrentando. Um acredita que não pode ser desse jeito, o outro acredita que pode ser assim. Uma das coisas que tem alimentado demais a nossa vida, medo. Muitos de nós estamos com medo diante de tudo que nós vemos. As notícias que nós vemos nos noticiários, aquilo que nós vemos, né, nos sites de notícia, as mensagens, os vídeos que chegam para você. Cara, você tem a liberdade e você tem o poder de escolha de quando chega um vídeo para você, que você sabe que é um vídeo que vai dar medo em você, você tem a decisão, está na sua mão de falar, eu não quero saber disso. Porque, se você for prestar atenção, Jeremias, ele fala aqui no versículo, eu quero trazer a minha memória. A decisão é sua, a decisão é minha, de trazer a nossa memória, de trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Você tem a decisão, você tem o poder de escolha, de você pegar o seu Facebook, de você pegar o seu Instagram, e só ver aquilo que vai deixar você com medo, com raiva. Eu vi um vídeo essa semana de pessoas tomando a vacina, e a vacina colocando nas pessoas, e não injetando a vacina nas pessoas. Estava postando, viralizando nas redes sociais. Gente, eu me enchi de tanto ódio, de tanta ira quando eu vi aquilo. De tanta ira, de tanta revolta, que o que governou sobre a minha vida não era o Senhor. O que governou sobre a minha vida nesse momento não era o Senhor. Outra coisa virou Senhor sobre a minha vida, não Deus. A ira, a revolta, aquele sentimento de que injustiça, aquela vontade de como que eu posso fazer alguma coisa, de como que eu posso... Só que os métodos que eu estou pensando, talvez que venham na cabeça, não são os métodos de Deus. Quando chega uma mensagem no WhatsApp para você, quando chega uma mensagem no Instagram, quando alguém te marca, você tem o poder de escolha, de ver ou não ver. Quando você posta alguma coisa, você tem a decisão de postar aquilo que dá esperança para as pessoas, ou aquilo que vai deixá-las com medo. Você tem o poder de fazer isso nesse tempo. Está nas suas mãos, diante de tantas pessoas que vê as suas redes sociais, de tantas pessoas que vê aquilo que você posta. Está nas suas mãos de trazer a sua memória e também de influenciar nesse tempo aquilo que nos dá esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança não é que a gente não vai morrer. Não é que essa situação não vai nos matar. Nós esperamos que não, que nós fiquemos bem, ok, mas a nossa ardente expectativa tem que ser, o meu desejo é partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso anseio, seja de qual forma isso vai ser, se vai ser por essa situação, se vai ser de outro jeito. Desculpa eu te comunicar isso, mas talvez não seja dessa forma, seja de uma forma muito pior. Todo mundo sonha, talvez, no dia da sua morte, talvez você ir dormir e não acordar mais. Esse é o sonho de todo mundo. Eu lembro do meu avô. Eu lembro que meu avô estava bastante ruim. Bastante ruim. E a gente morava na casa da minha mãe. Nós estávamos lá e daqui a pouco a mulher que morava com ele grita a gente... Minha mãe, a gente foi lá e ele estava deitado, morto na cama. Cara, ele foi dormir e não acordou, simplesmente não acordou mais. O jeitinho que ele estava deitado, eu lembro até hoje, o jeitinho que ele estava deitado, tranquilo. Não sei se ele sofreu, não sei. Não estava lá, né? Só vi depois que aconteceu, meus pais, a gente viu lá na hora. Mas talvez, na nossa cabeça, aquela situação que a gente viu, a gente achou o seguinte, cara, que bom, né? Isso é bom. Foi lá, deitou e não acordou mais. Talvez era o que todos nós sonhávamos, talvez num dia acontecer. Na verdade, ninguém sonha em morrer, né? É importante falar isso, né? Ninguém sonha em morrer. Mas se isso vier a acontecer, que seja da forma mais tranquila possível. Não é isso que a gente pensa? Que seja a forma mais fácil? As pessoas dizem... A
Afogado não. Queimado jamais. A gente fica colocando, selecionando, como se Deus, tá bom, filho, esse aqui, ok, esse não vai, tá bom? Dessa forma aqui, não. Uma certeza que todos nós temos é a morte. Como ela vai ser, se vai ser por essa situação, se vai ser de outra forma, nós não sabemos. Pode não ser dessa forma, pode ser de outra forma. A gente não sabe. Mas a gente tem que trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Nós temos que, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. O nosso desejo tem que ser partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor do que qualquer coisa que essa vida nos apresente. Mas por amor a vocês por amor a mim, é que nós estamos aqui. Mas independente de como isso vai acontecer, como vai ser, nós não sabemos. Só que uma coisa que tem que estar firme em nosso coração. As pessoas às vezes pensam assim, né, eu vejo direto, às vezes falar, não, mas, não, agora não, eu sou tão novo. Eu sou tão novo, mas não uma pessoa tão nova. Gente, nossa ardente expectativa é estar com Cristo. A nossa ardente expectativa, o nosso anseio é estar com Cristo, independente se é novo, velho, é estar com Ele. Enquanto nós pudermos trabalhar aqui, fazer aquilo que Ele vocacionou a gente para fazer, e é isso que eu te pergunto, você tem feito aquilo que Ele chamou você para fazer? Você é vocacionado? Você tem feito aquilo que Ele chamou você para fazer? Porque senão a vida não tem sentido. Viver mais para quê? Se você não está fazendo a sua vocação, se você não está colocando a sua vocação, aquilo que Ele chamou você para fazer em dia. Você acha que eu não tenho medo também? Eu tenho vários medos. O que eu mais estou tendo esses dias, quando eu vejo os noticiários, é medo. Só que eu tenho uma escolha, está nas minhas mãos. E aquilo que eu escolher irá governar a minha vida nesses dias. E talvez vai nos levar a um lugar ou de servir ou de ser ajudado nesse tempo. Estava conversando esses dias, acho que foi com a minha cunhada, estávamos eu e a Ingrid conversando, vídeo chamada com ela, e nós conversamos sobre algo interessante. Talvez você seja uma pessoa nesses dias que não teve uma pessoa afetada pelo Covid e que foi levada à morte nesses dias. Talvez isso não tenha acontecido. Só que olha que coisa interessante. Talvez um dos ensinamentos que a gente tenha nesse tempo também, se caso não acontecer de uma pessoa muito próxima de nós, acontecer qualquer tipo de coisa com ela, talvez um dos maiores desafios para nós é entender que não importa se é uma pessoa próxima da gente. Porque uma das coisas que nós vemos nas Escrituras, Caim e Abel, é Caim virando para Deus e Deus falando, aonde está o seu irmão? Ele dizendo assim, o que eu tenho a ver com ele? Nós precisamos entender que se é próximo ou se é distante, é alguém que foi formado por Deus. A nossa dor e o nosso lamento não é só quando é alguém próximo de nós. Pai, mãe, tia, vó. Não. Nós devemos, a Bíblia diz, chorar com os que choram. Talvez um dos maiores ensinamentos que Deus vai dar para você nesse tempo seja exatamente isso. Você pode olhar para a situação e quando ela passar e dizer assim, graças a Deus, não tive ninguém da minha família afetado. Muitas pessoas foram afetadas e nós deveríamos e devemos chorar, sentir essa dor. E você pode, na verdade, ser a pessoa que vai servir nesse tempo ou ser a pessoa que vai ser servida. Talvez você precisa olhar a sua situação nesse tempo e aonde você está colocado nesses dias. E
prestar muita atenção sobre o que está governando a sua vida. O que governa a sua vida. Nós falamos há um tempo numa mensagem sobre deuses falsos, há um tempo atrás aqui na VD, né? Sobre aquilo que tem capacidade de nos trazer alegria, de nos trazer tristeza, aquilo que tem capacidade de mexer com o nosso emocional, de mexer com a nossa perspectiva de vida, é o nosso Senhor. Então eu pergunto para você, o que está sendo Senhor para você nesse tempo que nós temos enfrentado? O medo tem sido Senhor sobre você? O ódio, a injustiça, de ver a injustiça, a raiva, a ansiedade, o que tem sido Senhor sobre a sua vida nesse tempo? Nessa manhã você pode se desvincular de tudo isso, do medo, da raiva, do ódio, da angústia, da ansiedade, e falar, eu quero trazer à minha mente aquilo que me traz esperança. É difícil você não olhar no Instagram e às vezes ver alguma coisa. É difícil você olhar no Facebook e não ver algo. É difícil às vezes você estar passando de canal na televisão. Só que você tem o poder. Você tem o poder de escolher. Você tem o poder de trazer à sua memória aquilo que traz esperança para você. O que traz esperança para você? Semana passada eu falei que esperança, e talvez a sua perspectiva de esperança talvez seja um pouco diferente. Porque o que é esperança? Talvez a esperança seja nada acontecer conforme nós esperamos. Toda a perspectiva que você fez e a forma que você fundamentou a sua esperança na mensagem passada, seja algo que não está certo. Porque, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, andar pelo vale da sombra da morte, passar pelo vale da sombra da morte, sofrer danos, todos nós sofremos, e todos nós vamos sofrer. Só que o que nós temos de confiança, o que nós temos de esperança no vale de sombra, é que o Senhor está conosco nesse vale tão terrível que nós passamos. E Ele está nos servindo, Ele está nos ajudando, Ele está cuidando de nós nesse tempo. Talvez esperança, a forma que você fundamentou sua esperança, a forma que você jogou expectativa sobre a sua esperança, pode frustrar você. Porque talvez você espere em dias melhores, e não sejam dias melhores. Talvez você espere situações melhores, tudo acontecendo de forma que você sempre esperou, ok. Cara, nossa, semana passada eu saí da mensagem, vai ter esperança. Que bacana, mas aonde você fundamentou sua esperança? Para que você não caia do cavalo, literalmente. Se a sua esperança estiver em Cristo, tudo que acontecer nessa vida presente, com você, não pode te abalar. E é interessante quando a gente presta atenção nisso. Eu até coloquei uma coisa aqui, né? Jeremias, ele estava sentindo dor e sofrimento. Contudo, ele lembrou da fidelidade do Senhor. Será que você só consegue pensar nesse momento enquanto o Senhor, ou talvez murmurar e questionar a Deus, você não consegue enxergar a fidelidade de Deus nesse tempo? Mesmo diante da morte. Você não consegue ver a fidelidade de um Deus que é precioso, que é santo, que é justo, que é poderoso, mesmo diante da morte? A consciência da fidelidade fizeram a esperança nascer da alma de Jeremias, cara. A consciência, as suas reflexões sobre as dificuldades, tornou-se uma confissão de fé, cara. Mesmo diante daquele cenário tão difícil que ele estava enfrentando, ele começa a falar assim, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Que a bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Coloquei uma frase aqui. A incredulidade nos leva a ver Deus por meio das circunstâncias. E assim traz consigo o desespero. Presta atenção nisso. A incredulidade nos leva a ver Deus por meio das circunstâncias e assim traz consigo o desespero. A fé, porém, permite que vejamos nossas circunstâncias por meio da realidade de Deus. E isso traz consigo esperança. Certa vez alguém disse assim, olhe para si mesmo e ficará deprimido.
Olhe para as circunstâncias e ficará angustiado. Olhe para o Senhor e será abençoado. Você pode fazer o quê? Você pode olhar para as circunstâncias. Gente, mais uma vez, eu não estou falando para você não olhar para as circunstâncias e não sentir e não se importar. A Bíblia diz que nós devemos orar. A Bíblia diz que nós devemos sentir, chorar com os que choram. Mas isso, o medo, a angústia, a ansiedade, não podem governar sobre nós. Aonde tem um outro Senhor sobre nós, Deus não governa. Você precisa permitir que Deus governe a sua vida nesses dias, cara. É importante lembrar que se o Senhor é a nossa herança, né, o nosso quinhão, né, então nós somos fortalecidos por aquilo que não pode ser consumido e nem destruído. Olha que coisa interessante. Nós somos fortalecidos. Nós somos fortalecidos pelo Senhor. O Senhor é a nossa rocha. Até coloquei aqui, né? O Senhor é a nossa rocha. E edificar a nossa vida sobre aquilo que está sempre mudando é dar lugar à inquietação e às decepções. Mas construir sobre o que é imutável e eterno é ter paz e confiança. Você escolhe na onde você edifica a sua casa nesses dias. Você escolhe. Ao contemplar o caráter de Deus, Jeremias, ele percebeu que a melhor coisa que ele e o seu povo poderiam fazer era esperar paciente, silenciosamente, enquanto o Senhor trabalha e realiza sua vontade a seu tempo. Eu vi um pastor postando algo, né, essa semana, acho que foi. Ele falou assim: na perspectiva do céu, está tudo sob controle. Para nós pode estar fora de controle. Na perspectiva dos céus, está tudo sob controle. Agora, eu escolho na onde eu quero ancorar o meu coração nesses dias. Medo, insegurança, ou na perspectiva do céu, na onde tudo está sob controle. Mesmo diante, presta atenção nisso, cara, mesmo diante do pior cenário. É interessante que você precisa refletir, para finalizar essa mensagem, sobre o que está governando a sua vida nesse tempo. Eu quero acabar essa mensagem fazendo você refletir sobre isso. O que está governando sobre você? Está deixando que os vídeos que chegam para você no WhatsApp, as marcações do Facebook, do Instagram, os vídeos do YouTube. Cara, você tem opção, você entra no seu YouTube e aparece lá o início. Você tem a opção de você ver no seu YouTube lá, por exemplo, uma canção, coisas que vão edificar a sua vida, culinária, sei lá o que, sabe? Aí você olha lá o vídeo pior lá. Fulano disse que vai acontecer uma catástrofe. Você vai e clica lá em cima. Você está escolhendo coisas que estão governando sobre a sua vida, que estão deixando você com medo, inseguro, ansioso. Deposite a sua esperança no Senhor, cara. Meu conselho para você é esse. Qual que é a perspectiva que você tem do amanhã? A perspectiva que eu tenho do amanhã é que Deus está no controle. Essa é a nossa perspectiva que nós temos. Essa, na verdade, precisa ser a nossa perspectiva que nós temos diante desse cenário. De que Deus está no controle. Que independente do que acontecer amanhã, seja bom ou mal, na perspectiva do céu, tudo está sob controle. E é isso que eu queria que você talvez refletisse um pouco nessa manhã. Pensa um pouquinho na sua casa. Aonde você está fundamentando a sua esperança? Aonde você está colocando a expectativa desses dias? Cara, eu tenho tantas coisas na minha vida que eu quero fazer também. Tantas coisas. Eu tenho sonhos que nem você. Eu tenho sonhos e eu abri mão de alguns e tenho outros. Eu tenho medos. Só que diante dessas semanas agora, eu fiquei pensando, o que vai governar sobre a minha vida nesses dias?
Porque, cara, as pessoas falam uma coisa bem interessante, eu já vi alguém falando, que a música, ela tem um poder muito, parece até sobrenatural, às vezes, sobre a nossa vida, né? Se é uma música muito feliz, ela consegue mudar o nosso estado de espírito, né? Se é uma música triste, ela traz um ambiente de tristeza, parece, né? Se é uma música cheia de raiva, aquilo consegue influenciar a nossa vida. E as mesmas coisas acontecem com os nossos olhos e os nossos ouvidos também. Aquilo que você está assistindo tem o poder de influenciar você, de trazer uma perspectiva completamente desastrosa sobre a sua vida. O que eu estou pedindo para você nessa manhã, não é que você não deixe de ver as coisas, porque eu acredito que existem coisas que não tem como não ver, mas é que você veja na perspectiva do Senhor. Coloque os olhos espirituais, o seu óculos espiritual, e enxergue a bondade de Deus, mesmo diante da situação. Existem coisas que nós não conseguimos explicar, existem coisas que nós não vamos conseguir explicar, não tem jeito. Mas uma coisa nós sabemos: Deus está no controle. Deus está no controle. E eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que você refletisse nessa manhã sobre essa situação. O que está governando a sua vida? A esperança no Senhor que governa você? Ou tem sido o medo, a angústia, a depressão, né? Quero dizer para você, cara, nessa manhã, que Deus tem refrigério sobre a sua alma. Ele diz, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Cara, olhe para o Senhor, olhe para a sua beleza. Eu lembro até hoje, indico muito aquele filme Beleza Oculta, né? Do Will Smith. Aquele filme que ele perde a filha e ele está completamente arrasado. E quando ele está no hospital, a esposa está no hospital, ela sai de lá depois do diagnóstico, né, da morte da filha, e ela senta no corredor assim, ela tá, e tem uma mulher do lado dela, com capuz, e ela está chorando, daqui a pouco aquela senhora para, aquela senhora com capuz, olha para ela, e vira para ela e diz assim: só não deixe de ver a beleza oculta em tudo isso. É lógico, na perspectiva do filme, beleza oculta talvez seja outra coisa. Para nós, que temos a nossa esperança em Cristo, existe beleza meio diante da maior tempestade que a gente enfrentar. Deixa de murmurar, cara, nesse tempo. Deixa de reclamar nesses dias. Agradeça. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu nome. Nós não entendemos algumas coisas, mas nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, e Ele tem o melhor para as nossas vidas, cara. Queria desafiar você, nessa manhã, a depositar sua esperança no Senhor. Independente de como vai ser o dia da nossa partida, se é por essa situação ou qualquer outra, não sei, Deus está no controle. Deus é Senhor sobre nós. Que o mesmo sentimento que alimentava a vida de Paulo possa invadir sua casa nessa manhã e as nossas vidas. Meu desejo é partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas por amor de vocês é que estou aqui. É exatamente isso. Que isso possa mover o nosso coração nesses dias. Eu queria convidar você na sua casa, para você fechar os seus olhos. Vamos orar um pouquinho nessa manhã.